Olá, bem-vindos ao nosso Talkcast Conceber Amor. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, que vocês vão entender esse projeto maravilhoso que ela faz. Ela faz, eu diria que quase o impossível, mas vamos conversar com ela que você vai entender melhor. Doutora Milena, muito obrigada por ter vindo. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, o prazer é todo meu. Quero agradecer o convite ao Paulo, a vocês, a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia, que é trabalhar com infertilidade, com reprodução assistida e poder ajudar os casais que têm dificuldade para engravidar. Obrigada a você. E aqui do meu lado, nosso querido Paulo, que já está Olá, preparado para... queria agradecer, obrigado pela comparecer, por aceitar nosso convite. Vamos lá, pessoal, vamos falar de assuntos importantes aí para as famílias. Sim, hoje a gente trouxe a doutora Milena, eu queria que ela falasse um pouquinho do que ela faz para a gente poder ir entendendo um pouco desse universo, que para muitas pessoas ainda é muito distante, né, doutora? Sim. Bem, eu sou ginecologista por formação, médica ginecologista. Estou completando esse ano 20 anos de formada. E há 16 anos eu trabalho com reprodução assistida. Essa é a minha especialidade, meu foco total hoje é reprodução assistida. Então a gente trabalha com os casais que têm dificuldade para engravidar, sofrem perdas. Confesso que é um trabalho muito intenso, de muitas emoções, porque a gente pega muitos casais que têm frustrações, que têm sonhos, e trabalhar com sonhos é sempre difícil, principalmente quando esses sonhos são difíceis de alcançar. Porque a fertilização in vitro ela é um tratamento que, felizmente, temos hoje, né, já há 40 anos, desde a primeira fertilização in vitro em Londres, um sucesso absoluto. Porém, as taxas de gravidez não são tão altas. E isso tudo depende de vários fatores, é multifatorial. Tanto as causas de infertilidade, podendo ser masculina, feminina, e os tratamentos em si, a gente não tem como garantir gravidez. Então, o processo, a jornada pode ser longa, às vezes ela pode ser curta e às vezes ela pode ter frustrações no caminho. Então, todo esse processo é muito difícil para os nossos pacientes. E trabalhar com reprodução assistida é mágico, é maravilhoso a gente poder ter essa oportunidade de dar acesso a esses pacientes. Mas, como você falou, não é todas as pessoas que têm acesso a esses tratamentos. É um tratamento de alto custo e uma porcentagem pequena da população consegue ter acesso. Temos hoje no Brasil alguns serviços públicos que têm o tratamento, porém o acesso da população de baixa renda é muito restrito. Então, eu mesma trabalho na rede pública com um ambulatório de infertilidade na Santa Casa de Goiânia e temos muita dificuldade em ajudar esses pacientes até eles terem acesso ao tratamento que hoje em Goiás só ocorre no Hospital das Clínicas, né, pela rede pública. Já na rede privada, a gente consegue ajudar um número maior de pacientes, porém o acesso nem sempre é viável financeiramente. Então, envolve várias questões emocionais, desde a frustração, desde o sonho e também de informação, porque muitos pacientes demoram a chegar até nós por falta de informação. E não só isso, né? Eu costumo dizer que os pacientes têm, às vezes, um pouco de preconceito, muito medo, existem muitos tabus quando a gente fala em tratamentos de reprodução assistida. Então, isso também distancia um pouco o paciente até chegar no nosso consultório. Existem vários métodos de reprodução assistida. Como que funciona? Tem a fertilização in vitro, ela é só feita de forma externa. Explica pra gente um pouquinho assim, de como que é esse processo. Bem, os tratamentos a gente pode, de uma forma resumida, dividi-los em dois tipos. Os tratamentos de baixa complexidade e de alta complexidade. O de baixa complexidade ele é um tratamento simples. Você pode simplesmente fazer um coito programado, nada mais é que uma relação sexual programada. Então, onde você vai avaliar o ciclo menstrual daquela mulher, ter uma ideia de qual o intervalo entre uma menstruação e outra, e você vai acompanhar o dia da ovulação. E com isso, você vai orientar a relação sexual no período fértil. É simples, coito programado. Além disso, nós temos a inseminação intrauterina, que também é considerado tratamento de baixa complexidade, onde você tem que estimular esse ovário com uma dose pequena de medicação. Então, a gente tem um objetivo aí de você ter 2, 3 folículos em crescimento. E no dia que você estaria ovulando, a gente prepara o sêmen, pega esse sêmen e coloca ele no fundo do útero.
Então, você vai facilitar o processo. Em vez de ter uma relação sexual programada, você capacita o espermatozoide, o sêmen, aquela amostra seminal, e coloca já lá no fundo do útero, próximo à entrada das trompas. E, com isso, aumenta um pouquinho as chances de gravidez. Então, esses são os 2 tratamentos de baixa complexidade. E de alta complexidade, a fertilização in vitro, propriamente dita, que hoje em dia nós fazemos mesmo é a ICSI, que chama-se injeção intracitoplasmática de espermatozoide, onde você também promove uma superovulação desse ovário, você estimula com medicação, e quando a gente vê que o ovário está grande, os folículos estão maduros, você capacita esses óvulos, amadurece os óvulos e faz uma coleta de óvulos. Isso é feito no centro cirúrgico com sedação, por isso o procedimento também é mais invasivo. Via transvaginal, você consegue colher esses óvulos. Nesse mesmo momento, pega os espermatozoides após um espermograma, né, uma masturbação masculina, e você seleciona no microscópio os melhores espermatozoides e junta óvulo com espermatozoide, aguarda 5 dias e temos os embriões formados. Então, todo o processo de fecundação que normalmente ocorre na trompa, ele passa a ocorrer dentro do laboratório. Por isso, fala-se fertilização in vitro, ou antigamente falava-se bebê de proveta. Então, você faz a fecundação e a formação desse embrião dentro do laboratório. Com esse embrião pronto, você pode transferir ele para o útero, você prepara o endométrio, prepara o útero e transfere esse embrião para o útero, esperando uma gravidez. Qual seria um prazo médio entre a preparação inicial até o ponto de implantação? Tudo depende das causas, né, desse casal. Às vezes precisamos fazer alguns ajustes. Mas se esse casal já chega mais ou menos orientado, já com uma programação, já com uso de polivitamínicos, os exames não têm grandes alterações, em 1 mês a gente consegue preparar esse casal para iniciar o tratamento. E o tratamento ele é iniciado no ciclo menstrual. Então, a partir do momento que a paciente menstrua, no 2º dia, a gente já inicia as medicações, a indução da ovulação. E aí é um tratamento curto, é um tratamento breve, temos poucos efeitos colaterais. Esse é um outro parâmetro importante, porque as pessoas têm muito medo dos efeitos colaterais, se engorda, se incha, se vai doer, né? Então, isso a gente orienta bem os nossos pacientes. E durante muito pouco, eu te falo que dor, se essa paciente pode ter um pouco mais, se ela tiver um ovário com muitos folículos, uma reserva ovariana alta. Aí ela pode ter mais dor, principalmente no dia do procedimento, ficar com o abdômen um pouco desconfortável. Mas, relativamente, as pacientes se saem muito bem, com poucos efeitos colaterais. Então, em média, a gente gasta 10 dias usando essa medicação, e no 12º dia, mais ou menos, a gente está fazendo a coleta dos óvulos. Mais 5 dias, os embriões estão prontos. Então, a gente gasta em todo o processo, até a formação do embrião, uns 17, 18 dias. Qual é a taxa digamos assim, de natalidade mesmo? Taxa de gravidez, taxa de sucesso, vamos dizer assim. Bem, infelizmente, nós não temos taxas de gravidez tão alta. E o que vai determinar essa taxa de gravidez? A idade da mulher. A idade masculina não nos traz tanta repercussão nas taxas de gravidez, porque o homem produz espermatozoide a cada 2 meses. Então, a espermatogênese, a cada 2 meses, nós temos novos espermatozoides e células jovens. Já a ovogênese, que é a formação dos óvulos, não. A ovogênese começa ainda no período embrionário. Então, quando aquela mulher está grávida de um bebê do sexo feminino, aquele fetinho do sexo feminino, ele já começou a produção dos seus óvulos de toda a sua vida reprodutiva. Então, os óvulos da mulher, eles têm a idade que aquela mulher tem. Então, se você tem 15 anos, os seus óvulos são células de 15 anos. Se você tem 30 anos, suas células, seus óvulos, são células de 30 anos. Então, por isso, a importância da idade, que a gente está sempre correndo contra o tempo, quando a gente fala em fertilidade feminina. Então, você me perguntou qual seria a taxa de sucesso, taxa de gravidez. Tudo depende da idade. Então, se eu pego, fazer um exemplo simples aqui, se eu pego uma mulher de 30 anos, que tem uma boa reserva ovariana, ela tem, em média, ou seja, um bom prognóstico, concorda? 30 anos, jovem, ela tem em torno de 50% de chance de gravidez, numa fertilização, numa primeira tentativa. Se eu pego uma mulher de 35 anos, ela já vai ter um pouco menos, em torno de 40% de chance de gravidez, 45%. Se eu pego uma mulher de 40 anos, às vezes ela tem 25% de chance de gravidez.
Então, o que vai determinar a chance de gravidez é a idade e qualidade dos óvulos. E engraçado você falar isso, que isso, assim, me soa hoje em dia algo pouco falado, essa questão da idade. A gente ouve muito falando assim que a idade de reprodução da mulher, ela agora é um pouco mais velha, né? Muito pela questão da sociedade. A gente vive um tempo em que as mulheres elas estão muito proativas, muito trabalhando bastante, né? Fora de casa. Então, a taxa de mulheres que querem ter filhos após os 30, às vezes até após os 40, ela aumentou bastante, considerando alguns anos atrás. Eu me lembro quando eu fui me casar, me casei jovem, me casei com 21 anos. Eu fui ao ginecologista e ele me passou um pânico. Ele falou assim, olha, você pretende engravidar? Eu falei, olha, eu pretendo. Ele, então você já engravida antes dos 25, porque depois fica muito complicado. Fiquei, viu? Não era Gostei isso. desse ginecologista, apesar dele ser um pouco exagerado, mas eu gostei. Se todos fizessem isso, seria maravilhoso, confesso para vocês. Então é real mesmo, essa questão da idade, ela pesa muito importante. Interessante você me falar que a sua visão é que isso é pouco, né, falado. Sim. Eu já acho até cansativo, o tanto que a gente fala, o tanto que a gente aborda. E eu tenho notado que isso tem aumentado, porque antigamente eu recebia muitos pacientes assim, doutora, eu nunca soube disso. Eu vou no ginecologista todo ano. Minha ginecologista nunca me orientou que eu tinha que avaliar minha reserva, que eu tinha que congelar óvulos, que eu tinha que apressar para ter filhos. Hoje eu vejo isso menos. Eu já vejo assim que pelo menos a porta de entrada, o ginecologista geral, ele já orienta melhor esses pacientes. Mas pode ser que quem não tem esse acesso, né, trabalha com outras áreas, pode ser que não tenha tanta essa informação. Mas a idade ela é o nosso maior inimigo quando falamos em fertilidade feminina. Nós estamos sempre correndo contra o tempo. Nós temos um relógio biológico. E o que você falou é extremamente importante. Hoje, dado da Organização Mundial de Saúde, 15% da população é infértil. E nós temos causas multifatoriais. E as causas masculinas e femininas, elas são equilibradas. Então, em torno de 40% a 45% de causas são masculinas, que também, por vivermos numa sociedade machista, muitas pessoas não imaginam, ou seja, a incidência de causas masculinas também é alta, não é só feminina. Eu tenho dificuldade dos casais, às vezes do marido fazer exame, né? Ele fala, vai você primeiro, dá uma avaliada com a sua médica, tá tudo bem comigo. Normalmente é a mulher que faz. Mas não, quando a gente vai avaliar, as causas são muito próximas às taxas de causas de infertilidade. Então, 45% masculina, 45% feminina, e 10% a 15% podendo ser as causas de infertilidade não aparente, que a gente não descobre, né, o que é, quais são as causas. E com essa incidência de 15% da população, a gente sabe que a infertilidade ela está cada dia mais evidente. Por que motivo? Simples, pelo que você acabou de me falar. Porque as mulheres estão postergando a gravidez. Hoje, o papel feminino na sociedade ele inverteu completamente. Em muitos setores, hoje a mulher tem um papel mais importante que o homem, mais destaque que o homem. Então, hoje a mulher ela tem outras prioridades. Então, ela tem a prioridade financeira, ela tem a prioridade de uma estabilização profissional, para depois pensar em ter filhos, né? Então, com isso, a mulher vai postergando a gravidez. E é por isso que a infertilidade aumentou tanto nos últimos anos. E ela olha ao seu redor, o que ela encontra? Mulheres de 37, de 39, de 40, de 50 grávidas. E como ela não tem tanto conhecimento, ela acha que isso é natural, ela acha que isso é normal. E ela vai deixando de lado, né? Então, quando ela vem e vai avaliar, muitas vezes ela leva um choque, ela assusta. Porque quando a gente avalia essa reserva ovariana, a gente tem que ser a portadora da notícia. Realmente, aqui nós estamos num momento delicado, nós estamos com poucos óvulos, nós temos poucas chances de gravidez. Falando dessa parte masculina, doutora Milena, quais são os primeiros passos para o homem, né? O que ele tem que fazer, já que ele quer partir para a parte da fertilização? Quais são os passos a seguir, né? Eu acho que nós tratamos de um sonho que é comum dos casais, mas a mulher geralmente é quem dá os primeiros passos, né? Quem procura. E o homem? Qual que é a
parte do homem nessa história toda? Vamos lá. O homem, para começo de conversa, não gosta muito de ir no médico, né? Eu não sei qual que é o problema. Eu tenho quase que amarrar e arrastar. Nossa, mesmo? Pois é. Isso acontece em todas as famílias, viu? Então, o homem tem essa dificuldade e tudo mais. Que bom que as mulheres, né, tomam um pouco à frente disso aí e seguem em frente. Mas o que eu tenho para dizer? Independente do papel masculino quando ele vai para uma FIV, eu acho que a partir do momento que aquele relacionamento é estável e existe um desejo de gravidez que seja futuro, é importante que o homem faça um espermograma. É um exame simples, fácil, baixo custo e que a gente consegue ali no primeiro momento já detectar alguma alteração. Então, muitas vezes eu recebo um casal que me fala, doutor, eu quero ter filhos daqui 3 anos, daqui 2 anos. Falei, tudo bem, mas vamos fazer uma avaliação geral, tanto feminina quanto masculina, vamos fazer um espermograma, às vezes um ultrassom de bolsa escrotal, porque a principal causa de infertilidade masculina é a varicocele. E a varicocele ela é detectada facilmente no exame físico, e aí o problema do paciente não ir ao médico, uma ultrassonografia ou um espermograma. Mas se puder fazer um único espermograma, eu confesso que a gente já consegue detectar aí alguma alteração, porque às vezes é um procedimento que o tratamento é cirúrgico e a longo prazo o resultado dessa cirurgia, então você já vai adiantando isso. E às vezes, uma vez diagnosticado precocemente esse fator masculino, você consegue explicar para aquele casal que ao invés de tentar engravidar daqui 3 anos, vamos adiantar um pouquinho esses planos, quem sabe daqui 1 ano, porque a gente não sabe o tamanho que vai ser essa dificuldade para engravidar. Então é muito importante. E a maioria dos homens não fazem, né, esses exames, nem exame de rotina, quanto mais um espermograma. Os sinais da varicocele são Pode ter dor local, pode perceber uma nodulação, né, uma área mais nodular, porém a grande maioria não tem sintomas, é assintomático. Por isso que o espermograma é tão importante. E o que a varicocele causa? Infertilidade porque ela altera a qualidade do sêmen. Então, a morfologia, a motilidade, né? A temperatura do epidídimo. Então, tudo isso faz dessas alterações seminais. E pode ser cirúrgico o tratamento ou, muitas vezes, é só acompanhar e, às vezes, a indicação é direta já a fertilização in vitro. Depende do grau dessa alteração seminal. E com relação ao congelamento de óvulos, como que isso funciona? Hoje em dia fiquei bastante curiosa com relação a essa questão. Olha, eu te falo, igual a gente teve a revolução com a pílula anticoncepcional, que é a grande modernidade, se a gente voltar aí uns 50 anos atrás, 30 anos atrás, que deu independência para a mulher, né, o uso da pílula anticoncepcional e a relação sexual mais programada, sem riscos de gravidez não desejada, eu falo que hoje a revolução da mulher moderna é o congelamento de óvulos. Porque o congelamento de óvulos, ele é como se fosse, eu falo que é uma prevenção, uma profilaxia. Igual quando você compra um carro, você faz um seguro do carro. Você faz aquele seguro do carro preferencialmente para não usá-lo. Mas se você precisar, você tem essa segurança. Então, é extremamente importante. Hoje é uma técnica muito consolidada, diferente de quando isso iniciou há 13 anos atrás, talvez 14, 15 anos atrás, o primeiro congelamento no Brasil, falo a nível Brasil. Hoje não, hoje a técnica é muito segura, nós temos uma eficácia muito grande, porque é uma técnica de congelamento ultra rápido, que a gente chama de vitrificação. Então, esses óvulos eles são congelados e de 1 a 2 segundos eles vão a temperatura de menos 300 e tantos graus Celsius. Eles são cristalizados e são congelados. Não existe validade. Então, eu congelo esses óvulos, a gente pode usar eles daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. E ele é um gameta. Então, por ele ser um gameta, você pode desprezar a qualquer momento. Então, você fez um congelamento, daqui 3 anos você fala, olha, decidi, tentei engravidar espontâneo, já engravidei, não quero mais filhos. Você pode descartar sem nenhum problema ético e sem nenhum custo e descartar esses óvulos. E o congelamento de óvulos, ele chegou para poder dar uma segurança, uma tranquilidade para essa mulher que não tem previsão de ter filhos. E temos várias situações. Então, nós temos mulheres que não têm previsão de ter filhos porque estão envolvidas com um projeto profissional. Às vezes, elas são até casadas. Outras porque não têm um parceiro, não é isso? Então, tem diversas situações e que, às vezes, elas não se sentem, simplesmente ela não se sente preparada para ter filhos. E não tem certeza se quer ter filhos. Então, o congelamento de óvulos chega aí
com essa opção para essa mulher moderna e que tem a opção de congelar e não ter uma frustração maior, que é isso que a gente falou anteriormente, chegar aos 40 anos com óvulo de qualidade ruim, com poucos óvulos e ter muita dificuldade para engravidar. Porque essa paciente que chega depois dos 40 ou até mais jovem que tem uma falência ovariana, ela tem uma luz no fim do túnel, eu costumo dizer, ela tem um plano B, que era usar óvulos doados. Mas, se ela tiver preservado a fertilidade dela e congelado os óvulos dela, melhor ainda. Ela pode Congelar tentar. os óvulos também tem idade limite. Não existe uma idade limite, porque eu costumo dizer que se você congelar óvulos um pouco mais tarde, você vai ter a oportunidade de usar seus óvulos, mas ciente que às vezes não é a melhor qualidade dos óvulos. Então, se você hoje me perguntar, Milena, qual é a melhor idade para eu congelar meus óvulos, eu vou te falar o quanto mais jovem, melhor. Então, 30 anos, 25 anos, seria um sonho de consumo a gente congelar óvulos aos 25 anos. Mas que mulher aos 25 anos está querendo congelar óvulo? Você mencionou que os óvulos têm a idade da mulher. Né? Exatamente. Então, mas quanto essa antes, menina melhor. de 25 anos, ela é muito jovem. Ela não está nem pensando nisso. Então, você abordar ela, vamos congelar seus óvulos, ela até assusta. Então, a gente costuma dizer que o ideal seria congelar aos 30 anos. Porque aos 30 anos, eu consigo, numa única coleta de óvulos, ainda conseguir colher uma quantidade boa de óvulos. Às vezes 15, 20, se ela tiver uma reserva muito alta, 30 óvulos. E se essa mulher chega para mim aos 39 anos, quero congelar meus óvulos, o que eu vou orientá-la? Você já passou da época de colher óvulos? Não. Eu vou orientá-la que ela não está na melhor época, fase e qualidade dos óvulos para colher. Mas é preferível ela ter óvulos congelados aos 39 anos do que ela chegar para mim aos 45. Milena, eu quero muito um filho com meus óvulos. Aí complica. Aos 45 anos, a gente tem uma dificuldade enorme de ainda ter folículos e óvulos, quanto mais um óvulo saudável. Né? Então, a gente fala que não existe um limite. Eu posso te dizer que o máximo que eu congelei óvulos até hoje foi 41, 42 anos. Mas que isso realmente eu acho que não compensa em hipótese alguma, porque ela vai ter um custo muito alto por uma qualidade de óvulos muito ruins. E esses casos dessas mulheres 41, 42 também têm que ser selecionados, porque tem que ser pacientes que têm uma reserva maior. Então, você congelar 2, 3 óvulos aos 41 anos não vai servir de nada. Porque nessa faixa etária, às vezes eu preciso de 15 a 20 óvulos para ter um embrião normal. Então, o gasto de óvulos é muito grande, porque a grande maioria dos óvulos não tem boa qualidade nessa idade. Já se eu pego uma mulher de 30 anos, se eu congelo 15 óvulos dela, vai ter 12 óvulos maravilhosos, 10 óvulos muito bons. Então, a discrepância é muito grande. Né? Isso é um processo ainda caro ainda, né? Ele é um processo muito próximo da fertilização in vitro, porque ela passa por todo o processo, né? A indução da ovulação, 10 dias de medicação, as medicações têm alto custo, e com isso essa paciente acaba tendo um gasto. O congelamento de óvulos, ontem mesmo eu recebi uma paciente que ela tem 36 anos e ela me falou, tem muitos anos que eu penso em congelar meus óvulos, e eu fui só enrolando para vir aqui. Achei que era muito caro. Então, tem esse medo, né? E eu sempre falo, olha, é um caro que sai barato lá na frente. Se você for postergar, vai ser muito pior. Então, é muito importante essa avaliação da reserva ovariana. E se essa mulher não tem previsão de ter filhos, avaliar o congelamento de óvulos. O que eu falo para minhas pacientes quando elas chegam até mim? Fale isso para sua amiga, para sua colega de trabalho, para a pessoa que você conhece, que está ao seu redor, que às vezes não tem conhecimento, o tanto que é importante. Às vezes essa pessoa não tem condições ali naquele momento de congelar óvulos, mas pelo menos passar por uma avaliação de reserva ovariana, se ela tem desejo de ter filhos. Né? Mas hoje nós temos alguns projetos que têm facilitado esse congelamento de óvulos. Então, nós temos alguns projetos, até na nossa clínica, onde você pode estimular a sua ovulação, congelar os óvulos para doação e, consequentemente, preservar a sua fertilidade. Então, isso barateia um pouco. Né? Assim, nós temos também, aproveitando para falar, um projeto social para pacientes de baixa renda e que tem diagnóstico de infertilidade e tem indicação de fertilização. Então, essas pacientes fazem um cadastro, esse projeto chama Projeto Integrar, nós já temos eles há 7 anos. São poucas clínicas no Brasil que têm esses projetos sociais. E nós conseguimos assim um suporte muito grande até dos laboratórios.
Então, os pacientes têm desconto no medicamento, o honorário médico, toda a parte da clínica. Ele chega a ter 40% de desconto, a 50% de desconto do tratamento. Então, comprovando renda, né? Tem toda uma parte burocrática, chama-se Projeto Integrar. E, com isso, a gente consegue ajudar muitos casais também. Legal. Ótimo. Essa questão de poder ajudar os casais, né? Eu vejo que a sua profissão ela é algo maravilhoso, assim, onde você está sempre tendo uma conexão muito forte, né? Com esses casais, com essas pessoas que você está sempre ajudando a realizar um sonho. E eu, como mãe, diria que é um sonho que a gente não imagina o quão bom é até ter, né? É verdade. Então, o Paulo até foi um dos seus pacientes, né? Ele, a Fernanda, a esposa. E na nossa conversa que nós tivemos antes aqui, eu percebi a sensibilidade que você tem que ter nessas conversas, né, com os casais, para analisar cada caso, para indicar um determinado procedimento, ou às vezes até não, né? Eu queria que você me falasse um pouco de como que funciona isso e também sobre as suas experiências marcantes. Você até me comentou comigo sobre uma experiência onde a mãe colocou o nome da criança de Milena, né, em homenagem a você. Achei tão bonitinho. Já tem 3 mileninhas. Que legal. Milena com I, Milena com Y, assim. E teve uma paciente recente que acabou que o neném dela era menino. E ela, ai, doutora, eu queria tanto que fosse menina, eu ia pôr Milena. Falei, não, mas no segundo vai vir uma menina. Gente, olha, é muito emocionante, sabe? Assim, fazer parte de todo esse processo. E eu costumo dizer que eu me envolvo muito com os casais que passam por mim. Eu tento dar o meu melhor. E isso até é ruim para mim, porque me desgasta muito emocionalmente. Então, ontem uma amiga me ligou e falou assim, vamos no shopping? Eu falei, não tenho forças, estou exausta. Me consome muito, porque são consultas difíceis, são consultas geralmente com casais. Eu tenho muitas pacientes que vêm sem o marido, mas a grande maioria, né, em algum momento traz o marido, que seja no retorno. Então, são consultas mais difíceis, que a gente tem que avaliar o casal, masculino, feminino. Primeira coisa que eu pergunto, o que traz vocês aqui, né? E muitas vezes não é só um filho, às vezes o casamento está passando por problemas. Eu falo que eu sou meio psicóloga. Precisava ter estudado um pouco mais sobre psicologia. E preciso fazer um pouco de terapia para mim também, porque é puxado. Eu me envolvo muito, né? Então, um negativo, eu sofro, eu fico baqueada quando eu recebo um negativo. E um positivo, eu estou assim, pulando pela janela e fico muito feliz, assim, uma realização. Mas eu tenho muitas histórias lindas, maravilhosas, assim como eu tenho histórias de frustrações, de sofrimento, de várias tentativas. Eu, assim, daria um livro aqui se eu fosse falar um pouquinho de cada história. Opa. Essa história especificamente da Milena, essa primeira Milena que tem o meu nome, minha afilhada, foi um caso muito interessante. Uma paciente que me procurou através de uma amiga em comum que nós temos, e ela fez 3 fertilizações in vitro e ela engravidou nas 3 tentativas, porém ela perdeu as 3. E perdeu assim, uma sentada na sala, aguardando para fazer o primeiro ultrassom, começou a sangrar, na hora que eu fiz o ultrassom, teve um aborto. A outra, ela teve uma gravidez ectópica, tivemos que sair correndo às pressas da clínica para o centro cirúrgico, perdeu a trompa. E a outra não evoluiu. E com isso, ela trouxe uma frustração tão grande para essa paciente. E olha que ela viveu um processo onde teve 3 positivos. Mas eles não evoluíram. Ela é psicóloga, mas ela se desmoronou. E ela sumiu. 1 ano e meio depois, ela voltou. Doutora, fui para outra clínica, fui para outro médico, mas eu não aguentei, eu voltei. Chorava. E aí ela falou assim, o médico o tempo todo me abordava de uma forma como se a culpa tivesse sido aqui. E eu falava para ele, doutor, mas eu engravidei as 3 vezes, mas você não tem um neném em casa. Nossa, que absurdo. Então, ela sofreu muito. E, ao mesmo tempo, naquele primeiro momento, ela disse que achou o máximo. Falou, pronto, aqui eu vou resolver minha vida. Né? Mudou de clínica, mudou de médico. E ela fez 3 fertilizações in vitro lá, nesse 1 ano e meio que ela sumiu. E nunca engravidou. Não teve nenhum positivo. E aí ela voltou e falou assim, mas eu não desisti. E aí eu quero fazer mais uma tentativa. Eu acho que ela devia ter uns 38 anos na época.
E fomos para essa última tentativa. E foi um ciclo tão ruim. Ela teve pouquíssimos óvulos, pouquíssimos embriões. E eu não me esqueço, nem ela, do dia da transferência dela. Eu transferi uns embriões, 2 embriões. E ela falou assim, como ela já estava vivendo todo o processo, ela já conhecia bem, né? Como é a classificação dos meus embriões? Estão boas? A embriologista foi nela e falou assim, olha, eu não consegui classificar seus embriões. Eles estão tão ruins, eles não estão bons. Estão irregular as células e tudo mais. Aí ela falou assim, não, mas Deus vai providenciar esse milagre. Não é possível, eu cheguei até aqui. Vamos transferir assim mesmo. Porque chegamos a pensar em não transferir esses embriões, esperar o dia seguinte, para ver se eles ainda iam, né, dividir e tudo mais, melhorar a morfologia. Transferimos. No dia 30 de dezembro daquele ano, foi o dia do beta dela, eu também nunca esqueci, ela me ligou chorando aos prantos, Milena, olha meu positivo. Eu não acreditei, né? Falei, meu Deus, aquele embriãozinho que não era bonito, eram 2 embriões, deu certo. Liguei para o embriologista, comemoramos, mas fiquei apreensiva. Falei, será que essa gravidez vai evoluir? E deu tudo certo, a gravidez dela evoluiu, perfeito, a menina perfeita, né? Menina. E aí eles me homenagearam, colocaram o nome de Milena, me chamaram para ser madrinha dela. E, assim, é um dos exemplos que eu tenho para contar dessas histórias aí de emoção, que quando a gente menos espera, não podemos deixar de ter fé que vai dar certo. E quando Deus quer, tudo é possível, né? São muitas emoções. Legal. Muitas emoções. Que bacana. Quer colocar mais alguma coisa, Paulo? É muita tensão, muita emoção, né? Tem um livro para contar de histórias, mas é muito bacana, é importante isso, né? Esse tipo de assunto tinha que ser mais comum, né? Entre as famílias, né? Sim. A importância disso. E essa relação de ter a vida na mão, de ter, não uma mensageira do caos, mas de dar as boas e as notícias ruins, né? Isso. Essa relação é muito difícil, né? E muito bonita também. Eu costumo dizer que é uma grande missão. Eu escolhi, na época, fazer ginecologia. Meu pai é um ginecologista aqui em Goiânia, né? Foi professor aí de, acho que 90% dos ginecologistas. 90% não, porque agora a maioria já tem uma geração mais nova, né? Mas vamos pôr, metade dos ginecologistas foram formados por ele. Então, eu nasci dentro de um hospital, dentro de um centro cirúrgico. Minha lembrança da infância era aos 15 anos, eu levava minhas amigas para a maternidade para ver parto. Então, assim, eu sempre quis fazer gineco mesmo, me espelhando no meu pai, assim, que sempre se dedicou demais. Era um sacerdócio muito grande a ginecologia. E eu pequena, lá na fêmea, na maternidade, existia uma casinha separada, tinha umas janelas redondas assim, e eu ficava assim olhando. Eu falava, pai, o que tem aqui dentro? Ele falou, não, isso aí é o laboratório do seu tio Rodopiano, e aqui ele faz bebê de proveta. E eu ficava, bebê de proveta, o que é isso? E aí meu pai me explicou, né, na época, e eu fiquei fascinada. Falei, um dia você me deixou entrar lá dentro? Não, um dia a gente combina com o tio Rodopiano e tal. E eu cresci curiosa. E aí fui, né, entrei para medicina, gineco, falei, quero fazer isso, quero mexer com reprodução assistida. Então, eu já entrei na residência de ginecologia mesmo, querendo fazer reprodução humana. E hoje o Dr. Rodopiano é meu sócio. Olha só. Meu mentor, meu mestre, né, meu braço direito, esquerdo. É muito orgulho. Trabalho com ele, né? Ele me conhece desde que eu nasci. Ele e meu pai são compadres. E então eu falo que é uma missão muito grande trabalhar nessa área, sabe? Às vezes eu falo, não, Deus está me protegendo, porque são muitos momentos tensos aqui que a gente passa, mas Ele me dá forças e eu continuo aí nessa jornada. Maravilha. Eu queria aproveitar um tema que eu acho muito importante a gente falar um pouquinho e que está muito em evidência na reprodução assistida também, que é as novas formações de família, né? As novas construções de família nos mundos de hoje, com a população LGBT. Então, hoje, a gente tem uma incidência grande de casais homoafetivos. Então, se eu falar em casais homoafetivos, eu estou sendo até injusta, porque os casais homoafetivos já estão há muitos anos nesse mercado com a gente, né, nos procurando, principalmente 2 mulheres, casal homoafetivo feminino. É uma prática constante no nosso dia a dia de reprodução assistida. E casais masculinos um pouco mais difícil, porque traz uma logística mais difícil. Eles precisam de um útero, né, de substituição, eles precisam de um óvulo doado. Quando um casal homoafetivo feminino,
Nós temos 2 vias de óvulos, né? Pode escolher o óvulo de uma ou de outra. Nós temos 2 úteros, então é muito comum. Mas também, hoje em dia, a população trans, não binário. Então, hoje mudou muito. É uma realidade muito frequente. Os últimos congressos todos nós estamos tendo, né, mesa redonda, falando disso, mostrando a importância, a abordagem desses pacientes e a parte emocional, principalmente. E esse é um assunto ainda tratado como sigilo, né? Muito. As pessoas ainda não se abrem para procurar um tratamento a respeito, né? De entender melhor como funciona isso. Sim, eu acho que é um pouco reflexo dessa sociedade machista que nós temos, muito conservadora e tradicional. Mas eu que já estou trabalhando nesse meio, te falo que já mudou muito. Né? E a gente fica muito feliz de poder trazer essa informação, explicar para esses pacientes que é possível sim ter um filho, independente da sua orientação sexual. Então, a gente tem homens trans que fazem congelamento de óvulos antes de promover uma androgenização, que é você masculinizar, né? Eu não sei se vocês dominam muito esses termos, né, de homens trans, mulheres trans. Vou fazer brevemente aqui um conceito. O indivíduo trans é aquele que nasce com o sexo e ele se identifica com o sexo oposto ao seu nascimento. Então, quando a gente fala homem trans, é o que essa pessoa se transformou. Se você falar aquele indivíduo é uma mulher trans, ele se transformou numa mulher, mas ele nasceu homem. Entendi. Então, quando eu falo homem trans, o sexo biológico é feminino, mas ele se identifica com masculino. Então, o que ele quer? Ele quer promover uma androgenização, ele quer ser homem, ele quer ter barba, ele não quer ter mama, certo? Então, eles fazem, às vezes, até cirurgia, mastectomia. Ele é um homem, mas ele tem útero, ele tem ovário. E esse paciente, então, muitas vezes você está convivendo com essa pessoa e não sabe que o sexo biológico dele é feminino, porque ele é um homem bem masculinizado, ele usa testosterona, usa androgênios, e esse paciente ele tem dificuldade de acesso até ao médico. Sim. Então, eu participei, o ano passado, de um congresso em São Paulo, e eu falei sobre preservação da fertilidade em homens trans. E um homem trans participou da mesa redonda, e ele falou, olha, eu vou no ginecologista. Eu sou homem trans, mas eu vou no ginecologista, eu tenho que colher Papai Nicolau, eu tenho que fazer um ultrassom transvaginal. E eu tenho maior dificuldade. Um dia eu cheguei no consultório médico e a secretária não entendeu porque eu estava marcando a consulta. Então, tem um suporte emocional por trás desses pacientes muito importante. Nesses nossos congressos, agora também acabou de ter um congresso brasileiro no Rio, a parte de psicologia muito em cima de dar apoio a esses casais, né? E a gente se depara com várias situações. Vou dar um exemplo para vocês. Esse homem trans, que ele fez uma androgenização, ele é masculino, mas ele quer gerar um bebê. Então, se você colocar no Google homem trans, vocês vão se espantar. Vocês vão ver homens de barba com a barrigona grávida. Já vi. Então, o parto na água e tudo mais. Então, isso, assim, ao mesmo tempo que pode soar num primeiro momento estranho, para mim já é muito normal. Sim. E, assim, que bom que a gente pode trazer essas pessoas, as possibilidades delas serem pais, serem mães e construírem famílias, né? Porque o direito de amar, de construir família, é muito maravilhoso. E por que não? Né? Então, a reprodução assistida também nos traz essa possibilidade de ajudar esse perfil de paciente. Sim. Hoje a clínica humana já está preparada para receber esse tipo Sim. de pessoa, né? Essas pessoas. Sim. Com essa restrição, né? Ou talvez eu esteja usando o termo errado, com esse medo, esse receio, né? De se apresentar e não saber como será a recepção, né? Qual foi esse caso que você mencionou? Mas é interessante falar sobre isso, assim, essa questão de congelar os óvulos antes de passar por esse processo. Sim. Eu imagino que depois deve ser bem mais complicado. difícil. Mas aí, o que precisa? Informação, né? Sim, Até mesmo do médico que vai fazer essa androgenização, orientar. Tem desejo de gravidez, tem desejo de filhos. Por que não preservar a fertilidade? Sim. Mas, felizmente, os trabalhos também nos mostram que, mesmo androgenizados, você ainda consegue colher óvulos e congelar óvulos no futuro também. Mas, se puder, que seja antes. Sim. Doutora, muito obrigada pela sua visita.
Espero recebê-la mais vezes aqui, falar de outros assuntos, que eu imagino que se a gente for ficar falando aqui, nós vamos ficar aqui umas 10 horas sem repetir um assunto. Com certeza. Nós temos muitos assuntos aí que a gente pode abordar, falar, né? Que seja mesmo para orientação, né, do público em geral. Isso é muito importante, trazer informações. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer, né? E obrigada, viu, Paulo e Fernanda, pela lembrança, né? E foi interessante que quando eu relembrei, né, o caso de vocês, quando você me mandou essa mensagem, me passou um filme. Como eu falei, eu consigo lembrar o rostinho da Fernanda ali no meu consultório, né? Muito assim ainda ansiosa, sofrendo um desejo de gravidez e tendo o sonho da gravidez perto, mas ele não chegava, aquela sensação que você não consegue palpar ainda e sonhar. E eu não esqueci, olha, e há tantos anos, né? Esse encontro nosso. Fico muito feliz pela lembrança e por ter a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigado. Muito obrigada, gente. Bom, então, você gostou do nosso tema, compartilhe com outras pessoas. Aqui você viu como a gente falou sobre assuntos que, às vezes, tem uma amiga, tem alguém que está querendo saber um pouco mais sobre esse universo. Então, aproveita, compartilha, aproveita e siga as nossas redes sociais também. A gente vai deixar as redes sociais da doutora Helena, Paula, a minha, e a do podcast que você pode acessar aqui outros conteúdos também relacionados à maternidade e esse mundo que é um universo à parte. É isso. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigada.